Bom dia a todos. Muito obrigada por estarem aqui, mesmo com essa chuva e essa quantidade de coisas que temos acompanhado nesses dias. Em nome da SP-Arte e de Arte Brasileiros, bem-vindos à terceira edição dos Talks. Quero agradecer especialmente à Fundação Bienal, com quem temos uma parceria de longa data pela cessão do espaço, a Arts e a Le Pain Quotidien por estes cafezinhos. Queria contextualizar um pouquinho com vocês informalmente por que tivemos a ideia, neste momento, de pensar, conversarmos juntos e trazer várias reflexões do lugar da arte como resistência, ou arte e resistência. A arte questiona, e ao questionar, cria invariavelmente novas ideias para o futuro. Antes de mais nada, resiste neste sentido, porque, desde que seja uma obra de arte, ela provoca. Poderíamos fazer aqui uma maratona de semanas, de seminários, e não, enfim, terminar de dar exemplos do papel que a arte teve nesse sentido na história. Em 1929, René Magritte, eu apenas fiz juntei algumas coisas que me pareceram um pouco emblemáticas, sempre. Né? René Magritte produzia uma das suas obras de referência, chamada A Traição das Imagens, convocando uma discussão que questionava, com ironia, que aquilo que estava aqui pintado não era um cachimbo, e sim apenas a representação de um cachimbo. Quem pôde fumar este quadro? Dizia ele. O pintor belga resistia aí, no começo do século XX, a proposta de outros pintores do movimento surrealista, que, como Dalí, estavam mais voltados para a importância do inconsciente, do sonho, da fantasia, na obra. Magritte fazia questão de se diferenciar daquele movimento e mostrar que o que estava em questão era o que vemos quando olhamos. Essa tela vai ser depois retomada nos anos 60, 70, por Foucault, por Deleuze e pelos filósofos como Didi Huberman, etc., que questionam, casualmente, o lugar da visibilidade e da visualidade, ou seja, o que nós vemos efetivamente. Em 1970, um grupo de artistas ocupou as ruas de Nova York em protesto contra a guerra de Vietnã e a morte de 6 homens negros nas ruas de Augusta, na Geórgia. Denominado Greve da Arte, o movimento pressionava as instituições culturais a se posicionarem contra a guerra e as decisões bélicas do presidente eleito naquela época, Ronald Reagan. Nesse dia, vários museus fecharam as portas em apoio aos artistas. O MET, o Metropolitan Museum, foi um dos que não fechou. Por conta disso, os artistas fizeram um ato frente ao museu. Na mesma época, muito longe daí, muito mais longe, porque naquela época não existia internet, o artista conceitual Leon Ferrari, argentino, que morou muitos anos depois no Brasil, perseguido pela ditadura argentina, realizava uma das suas obras mais contundentes, aquela que hoje percorre o mundo inteiro com a mesma força. La civilización occidental e cristiana, onde se posicionava contra os bombardeios americanos no Vietnã. Passados quase 50 anos destes episódios, artistas americanos e instituições voltaram a se manifestar
contra as ações do novo presidente americano, o republicano conhecidíssimo Donald Trump, que assim que assumiu, colocou em prática várias das suas promessas de discriminação social, religiosa e econômica. Um dos cartazes produzidos é o da imagem ao lado do artista Shepard Fairey, que, aliás, foi o primeiro, e esse cartaz é uma alusão a um cartaz que ele fez, We Hope, com a imagem do Obama. Mal sabia ele que, pouco tempo depois, iria se ver nesta situação. O MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, e para isso nós temos aqui conosco Dan Fox, co-editor da revista Frieze, que mora em Nova York e tem acompanhado todos os últimos momentos, chegou a retirar o MoMA, o que aconteceu nos Estados Unidos por conta de toda esta provocação governamental. O MoMA chegou a retirar, se posicionando das paredes, quadros de seu acervo permanente, e no seu lugar expôs trabalhos de artistas de nações muçulmanas. Para encerrar, por conta de que senão seria infindável, a fotógrafa e artista Cláudia Andujar realizou a série Marcados, entre 81 e 84, exposta pela primeira vez na 27ª Bienal. E a série é composta de 113 retratos, usados para registrar o processo de vacinação dos índios Yanomamis nos anos 80. Na obra, a fotógrafa compara a maneira, o registro do índio com a demarcação dos prisioneiros que, na época do fascismo, o fascismo fazia nos campos de concentração nazista. Estas são apenas algumas das coisas que ocorreram aqui. E que trazem à tona o lugar da arte não só como um veículo para a mensagem política. Isso que eu queria dizer. Ela definitivamente não é... o seu lugar de resistência não é só do ponto de vista da mensagem política, e sim pelo ato dela ser uma ferramenta de permanente germinação, de criação, de resistência, no sentido de permitir-nos um contato com algo que nos ajuda a deslocar-nos desses imperativos que a sociedade onde a gente vive e convive nos impõe. Para falar agora sim, com propriedade disto, a gente convidou Lorenzo Mami, professor livre docente da área de filosofia, USP, foi diretor do Centro Universitário Maria Antônia durante 6 anos, curador de várias exposições, entre as quais a concreta 56, Lugar Nenhum, A Viagem das Carrancas, na Pinacoteca. Dan Fox é escritor, mora em Nova York, co-editor, como já comentei, da Frieze, e ele escreve para inúmeras exibições, acompanha a cena há muito tempo, também publica no The Guardian, no Financial Times. E, por último, Ana Paula Cohen, brasileira, né? Não está aqui na bio. Curadora independente, editora e escritora, foi curadora do Encontro Internacional de Medellín, na Colômbia, na 28ª Bienal. É curadora residente do Center of Curatorial Studies, no Bard College, e recentemente curou exposições como Embodied Archaeology of Architecture and Landscape, no Tel Aviv Museum, e está fazendo o seu doutorado no Núcleo de Subjetividade da PUC. Lourenço, com você. Muito obrigada. Vou começar dizendo o seguinte, nesse momento em particular, em que a gente assiste a uma degradação
muito acelerada das instituições culturais, dos investimentos em cultura, através de congelamento, esvaziamento, supressões, seria muito fácil fazer uma fala baseada muito na atualidade pontual do momento que estamos vivendo no Brasil, na cidade, etc. Todo dia você abre o jornal e lê que foi suprimido, hoje foi suprimido o ensino da arte nos céus, ontem foi despejado o Clube do Choro no teatro que ocupava no Brás. Seguir essa crônica seria talvez fácil, é urgente, mas talvez seria um pouco ceder muito docilmente a uma pauta exposta. Eu acho que é imposta, digamos, né? Pauta que a gente não escolheu. E acho que a gente tem que falar dessas coisas, tem que também continuar a ter nossa capacidade de reflexão, de autorreflexão, de discussão sobre os fundamentos conceituais daquilo que estamos fazendo. A minha fala vai ser um pouco teórica, não vai ter imagens. O que eu queria discutir aqui é um pouco por que essa questão da resistência se tornou tão central na discussão artística nos últimos tempos, já faz algum tempo. Certamente isso recrudesceu ainda mais, intensificou ainda mais no último ano, praticamente, mas é já uma discussão que tem uma certa história e, a meu ver, responde a uma certa situação específica da arte contemporânea, responde a algumas dificuldades que a arte contemporânea está encontrando nos últimos 20, talvez 30 anos. Então, vai ser uma discussão um pouquinho mais teórica, não vai ter imagens, espero não abusar demais da resistência de você, mas, enfim, é uma questão que eu agradeço a ocasião para poder externar um pensamento ainda muito esboçado, mas poder discutir, né? Poder colocar na mesa algumas questões. Isso ainda mais porque o pessoal da minha geração começou a se interessar de arte no momento em que, década de 60, 70, em que o que prevalecia como conceito ligado à arte era aquilo da mudança, da inovação, senão da revolução, né? Então, a ideia da arte como aquilo que subvertia o passado e impunha, de alguma maneira, uma ordem nova, né? É verdade que em muitos casos, na minha história pessoal, em correntes, em movimentos artísticos que me marcaram mais, esse movimento para frente sempre vinha associado com a recuperação de algumas práticas ou de algum procedimento que vinha do passado, que vinha de culturas marginais que estavam desaparecendo. Estou pensando em Bois, na arte povera, né? E toda a recuperação de uma certa sabedoria baixa, né? Povera, no verdadeiro sentido artesanal, né? Que ele demandava, mas sempre com essa ideia que isso era uma projeção para um novo tipo de civilização, se não estou sendo muito ousado a usar essa palavra, né? Para um novo tipo de convivência, né? Um novo tipo de comportamento, um novo tipo de vida, enfim. E, de fato, esses dois movimentos, esses dois vertentes, né? Aquilo que impõe o fim do passado, a instalação de uma nova sociedade, de uma nova cultura, de uma nova linguagem, e aquilo que faz isso a partir da recuperação de algo que do passado, ou que vem do passado está desaparecendo, me parece um movimento que um pouco perpassa toda a arte moderna, talvez não apenas a arte moderna, parece quase um movimento estrutural da maneira como a arte funciona, né? Claro que a gente pode estabelecer, indicar movimentos
que mais apontam para a questão da modernização, construtivismo, muito da arte concreta, enfim, e outros que mais apontam para a resistência, a oposição a uma cultura industrial que estaria se substituindo a uma cultura artesanal mais nobre, como é o caso de Ruskin, William Morris, se a gente quer recuar ao século XIX. Mas, quase sempre, você tem esse duplo movimento. Aí, desde o Renascimento, o neoclassicismo, né? Quer dizer, que a projeção para o futuro, o salto para o futuro, se dá no ato de recuperar alguma coisa que se perdeu do passado, né? O Argan disse num texto sobre a história da arte que o problema da arte geral, de toda a arte, de todos os tempos, é sempre o antigo. De que maneira criar o novo fazendo reviver o antigo? Que é a questão que a arte, no momento que se começou a se reconhecer como aquilo que hoje entendemos, colocou no Renascimento, depois o neoclassicismo colocou em relação à Revolução, as vanguardas históricas em relação às artes primitivas, né? A gente estava falando com Patrícia antes da arte popular brasileira, a importância que ela teve no estabelecimento, né, dos padrões do que deveria ser a arte moderna brasileira, em Pedrosa, Elina Bobardi, né, e muitos outros, né. Então, esse movimento meio de recuar para saltar melhor, como dizem os franceses, né, de fazer um passo atrás, de redescobrir algo enterrado, algo perdido, algo de alguma maneira esquecido, né, para projetá-lo para o futuro, né, se projetar para o futuro, um futuro que retoma, faz renascer alguma coisa do passado, é um movimento quase estrutural da arte desde que se conhece como tal. É ainda mais acentuado, ampliado na arte moderna, mas de alguma maneira é algo que está quase no DNA, né, da arte, né? A arte sempre olha para frente, olhando para trás, de alguma maneira, né? Só que acho que alguma coisa muda a partir, talvez, da década de 80. Né? Isso, para mim, ficou muito claro a partir de um livro que foi publicado por aquela editora, coletivo E-Fluxo, que muitos de vocês provavelmente conhecem, porque eles são muito ativos, né? Participam de bienais, fazem instalações, mas fazem principalmente muita publicação eletrônica ou impressa. Esse livrinho se chamava O que é a arte contemporânea, uma introdução. Eram vários ensaios, tinha desde os medalhões, Alf Oster, Boris Groys, até críticos muito interessantes da geração sucessiva. Vou errar o nome, Quatemoltec Medina, é isso? Eu acertei. O primeiro nome é difícil, porque tem um ensaio muito interessante nesse livro. Urask Mídias, grupos coletivos de artistas, muitos de países que costumavam ser chamados periféricos, na produção artística. Mas o que me chamou a atenção nesse livro é que praticamente todos os ensaístas, obviamente sem ter combinado entre si, mas apontavam como uma das características da arte contemporânea a sensação ou a ideia de estagnação do tempo, ou seja, o fim das grandes narrativas, o fim de uma ideia do movimento progressivo ou de a possibilidade de revoluções cíclicas, né, que pusessem bases, de fato, em sociedades novas. Teria criado essa sensação, justamente um tempo que não avança e cuja única progressão é uma progressão de degradação, né, de dissolução, de perda dos ligames. O progresso tecnológico é visto não mais como um fator de avanço, mas mais como um fator de destruição, né? Destruição das relações humanas, destruição da consistência da informação, né? Criação da não-verdade, sem falar das destruições mais violentamente físicas do aparato bélico, os drones, enfim, né? Frente a essa sensação difusa, né, de uma espécie de dissolução de uma
civilização como a conhecemos, mas sem que ela seja propriamente substituída por outra, mas quase apenas por um processo de entropia, né, em que o processo técnico só funciona como aceleração desse movimento entrópico. Essa volta ao passado, essa ressurgência do passado no presente, parece assumir outro significado, né? Parece ser um gesto quase reativo, né, de manter unido aquilo que está se dissolvendo. E um pouco a partir desse momento começa a surgir, de fato, interpretações desses momentos, movimento de ressurgência, de retorno, mais na ordem da repetição compulsiva do que na ordem, digamos, desse recuo para saltar melhor, né? Começa com aquela leitura já clássica do Warhol, do Al Foster, né, no Retorno Real, principalmente das obras com desastre de carro, né, que ele utiliza o parâmetro, né, do retorno compulsivo como encobrimento, repetição compulsiva como encobrimento de um fato traumático, né? E vai avançando, né, em muitas leituras, não apenas no campo da arte, mas em outros campos também, até o tempo de hoje, né? Eu queria centrar sobre uma, porque acho que a polêmica que ela gera é interessante para o assunto que me preocupa, enfim, que é aquela do Didier Bermans, a imagem sobrevivente, né, que é uma releitura da obra do Abre, né, que também gerou depois a exposição Soulèvement, que é a exposição recente que ele fez em Paris, né, e no fundo essa leitura de Warburg está em muitos trabalhos, exposições ou curadorias recentes. Outra francesa, Carambolage, do Martin, né, do Henri Martin, né? Era aquele do Le Magicien de la Terre, né? Não sei se vocês acompanharam essas exposições. Mas o que é interessante na leitura do Berman, Warburg, vocês sabem, é considerado fundador da Escola de Iconologia, portanto, do método da história da arte, né? Um pouco pela criação da biblioteca, um pouco pelos trabalhos que ele fez, principalmente no começo da carreira de representação dos patos, a ressurgência, a constância de certas representações dos gestos, do movimento, e daquilo que ele chamava fórmula de patos, ou seja, a expressão das paixões, na arte antiga e no Renascimento. E depois ele começou a ampliar o campo de pesquisa, fez uma viagem no Novo México, onde estudou os rituais dos serpentes naquela região, nos índios daquela região. Ele teve uma crise de esquizofrenia grave, foi internado no começo do século, durante o período da guerra, da Primeira Guerra, foi curado por um discípulo do Freud, voltou. Na volta, o trabalho dele ficou extremamente expandido. O grande trabalho do final da vida é o Atlas Mnemosyne, como ele chamava, que é uma espécie de construção de painéis em que são montados como constelações, imagens que vão justamente desde rituais índios do Novo México até a fotografia que apareceu no jornal no dia antes. Enfim. E sempre tentando encontrar constantes, quase desenhando relações sempre mais complexas entre imagens que, evidentemente, entre as quais, evidentemente, não era mais possível estabelecer uma linha histórica contínua, quer dizer, o que poderiam a escultura pré-histórica e a foto esportiva do jornal, qual era a relação evidente, ele não se preocupa mais com isso, ele se preocupa em criar esses constantes sempre na ordem da representação do movimento e da representação da paixão. É óbvio que os discípulos diretos, ele teve grandes discípulos diretos, são Sachs, Panofsky, Gombrich, grandes historiadores do século XX,
tendem a acentuar a primeira parte do trabalho dele, que é o trabalho mais propriamente historiográfico, filológico, né, de reconstrução. E, ao contrário, em tempos muito recentes, essa interpretação, o Atlas virou meio um mito, né? Existem revistas e sites que são dedicados só a interpretar a relação entre essas imagens, né? Ele não deixou praticamente nada escrito, né? Mas justamente nesses últimos tempos que mais se acentua o interesse para essa segunda parte da produção do Warburg, em que não conta mais tanto o estabelecimento de uma certa progressão histórica, quanto a ideia da ressurgência constante do mesmo, né? Como a mesma imagem, a mesma solução aparece constantemente em contextos e situações diferentes. E o que Huberman faz é associar de maneira muito sutil, muito consistente, essa leitura do Warburg à leitura freudiana da ressurgência do sintoma, por exemplo, na análise da histeria, né? Ou seja, a repetição compulsiva do gesto enquanto maneira de fazer reviver o trauma, ao mesmo tempo fazê-lo neutralizá-lo de alguma maneira, né? Esvaziá-lo do conteúdo excessivamente dolorido, enfim, né? E aí a polêmica dele é principalmente contra, espero que no final de toda essa narrativa vocês vão entender porque eu estou insistindo sobre isso, mas enfim, a polêmica dele vai essencialmente contra Panofsky, né? Porque é aquele que teria, entre os alunos do Warburg, dado a leitura mais histórica, baseada sobre etapa histórica, sobre ideia de progresso, sobre ideia de evolução. É principalmente um trabalho do Panofsky que se chama Renascimentos, em que ele aborda a questão seguinte: qual é a diferença entre a recuperação do antigo no Renascimento italiano no século XV e todas as recuperações anteriores? Porque naquela época se tendia muito a dizer que tinha muitos renascimentos. Na época do Magno, depois no Império Alemão do século XI, depois no século XII em Chartres, enfim. Que o renascimento italiano seria apenas um dos muitos, né? É o que Panofsky muito sinteticamente diz, que a grande diferença é que, pela primeira vez no renascimento italiano, o antigo é tratado como algo que definitivamente acabou, definitivamente morreu. Enquanto nos outros renascimentos haveria uma repetição do gesto antigo, sem se questionar qual era a diferença entre retomá-lo agora e quando foi utilizado pela primeira vez, o Renascimento italiano seria o primeiro em que, de fato, surge a ideia, se assume a consciência que a antiguidade acabou e que retomá-la agora não é um movimento de manutenção do que já foi, mas um movimento de se projetar para o futuro, ou seja, de reutilizar uma linguagem, mas dentro de um contexto que completamente muda o seu sentido e a torna, entre aspas, moderna. Mas posso tirar as aspas, né? Eles também usavam o termo moderno. E depois o termo moderno vai ser usado no barroco, enfim, sempre para distinguir do antigo. Ou seja, em outras palavras, o que o Renascimento italiano teria feito seria mais que reinventar o antigo, ou melhor, seria reinventar o antigo, mas principalmente inventando a Idade Média, ou seja, um período no meio, que já não era mais antigo, e que é posto entre parênteses, com todos os limites que tem essa posição, para poder dizer aquilo que morreu nós estamos desenterrando, e ao desenterrá-lo nós lhe damos um novo sentido e nos distanciamos do passado imediato. O neoclassicismo em relação ao barroco é um pouco a mesma operação, né? Talvez a gente possa entender um pouco isso justamente naquele recuar
para saltar melhor que eu estava tentando falar antes. Então, a crítica do Uberman, a meu ver, obviamente, dentro do contexto em que ela se coloca, faz sentido. O Uberman perde toda essa outra dimensão, que é essa dimensão de um pouco da crise, da ideia de progresso. O Uberman põe Warburg do lado do Nietzsche e do lado do Freud, como três grandes figuras que inventam justamente essa relação entre o que é dito e o que não pode se dizer dentro da expressão, né? Mas, a meu ver, é um pouco injusto em relação a Panofsky, porque a pergunta de Panofsky é diferente da pergunta que ele faz Warburg formular, né? O que Warburg formulava. Ou seja, a pergunta do Warburg do Berman é por que as coisas se repetem, né? E a pergunta do Panofsky é por que dentro dessa repetição, quando é dentro dessa repetição que alguma coisa muda e um novo aparece. É bom lembrar que Panofsky escrevia esse texto logo depois da Segunda Guerra, final da década de 40. Então a pergunta fazia todo sentido naquele momento, né? E a questão é sempre contemporânea, né? Mesmo quando se fala da arte antiga. O que eu vejo um pouco em exposições como Sullivan, como Carambolage, é o que um pouco me incomoda, para ser completamente franco, é um pouco essa docilidade excessiva, essa ideia da repetição compulsiva. O que é Sullivan? A partir da ideia da palavra sublevação, né? Ele utiliza a palavra em dois sentidos, justamente como uma fórmula de patos, uma fórmula de movimento do Warburg. Todo gesto de levantamento, né, de sublevação, que pode ser tanto a revolta política, né, a somoça, não sei qual seria a palavra etimologicamente melhor para usar, quanto o simples gesto para o alto, o salto para o alto, um saco de plástico que fica voando por causa do vento, enfim, tudo aquilo que representa, a partir de uma relação estrita com a história das revoltas políticas, e mesmo desses movimentos migratórios recentes, né? Esse movimento de levantamento seguido geralmente de recaída. Mas como esse movimento de levantamento e recaída é um pouco colocado a partir de uma ideia de repetição compulsiva, eu acho que tem um pouco uma certa renúncia um pouco apressada justamente a esse momento onde a mudança realmente acontece, né? Parece que essa questão que do estabelecimento da diferença, da mudança, daquilo que era já não é mais, um pouco se perde. E essa história, ao percorrer o catálogo, eu não pude ver a exposição ao vivo, mas ao percorrer o catálogo, é um pouco uma história da repetição do contínuo do mesmo movimento, né? Dos mesmos gestos de revolta, da mesma linguagem de revolta, né, que vai se repetir ao infinito, né, sem, afinal, chegar em algum lugar, né? Eu não tenho nenhuma solução para isso, né, obviamente, mas o que eu queria colocar mais como uma discussão pública, assim, para ficar, espero, no fundo da nossa cabeça, eu fico no fundo da minha, né? É essa sensação que nós perdemos a capacidade de focar o salto, mais que o recuo, né? E que isso está um pouco ligado à nossa dificuldade de estabelecer uma certa distância em relação a quais são nossos modelos, né?
para fazer um exemplo que é político, mas enfim, mas depois para chegar ao exemplo artístico, talvez a gente vai conseguir reaproveitar de maneira mais consistente Marx quando a gente perceber que o marxismo como movimento histórico acabou. Ou vai conseguir entender melhor os movimentos atuais quando entender que o movimento estudantil de 68 é algo que está no passado. Quando focar, talvez, as nossas atenções sobre as ideias médias, né? Sobre as mudanças que nós estabelecemos. Uma mudança que eu acho fundamental é que um pouco passa despercebida, é aquela justamente da década de 80 em relação às décadas anteriores. Nós costumamos colocar com a pop, né, começa uma nova fase histórica da arte, que é a arte contemporânea, ou pós-moderna, né, como vocês quiserem. Mas eu acho que o grande salto talvez seja depois. Na década de 60 e 70 é o momento em que a arte e os movimentos sociais, os novos comportamentos, têm uma comunicação absolutamente imediata. Talvez o momento em que essa passagem se dá com maior fluidez, né? As grandes bienais internacionais viram um lugar de encontro de uma geração, num sentido muito mais amplo do que seria o público da arte, né? Há uma massificação do conhecimento artístico, mas essa massificação acaba englobando utopias e movimentos, né, que passam da sua representação artística ao fato imediatamente político e social com a facilidade tal que é muito difícil distinguir o que é uma coisa e o que é outra, né? A ligação da arte povera com os movimentos italianos, a ligação do Beuys com os movimentos alemães, a relação entre arte e comportamento na arte performática, nos happenings, na arte política dos Estados Unidos, enfim. Fazer exemplos, até os nossos exemplos do neoconcretismo, da arte guerrilha da década de 60. Seria tão fácil, mas não preciso insistir sobre isso. E essa ligação, um pouco também por recuo dos movimentos sociais, acaba mais ou menos no final da década de 70, e você tem, justamente quando começa a se dar a impressão desse movimento de estagnação, e você tem várias mudanças nesse período que depois vão se reforçar na década seguinte. Por exemplo, os grandes financiadores, os grandes mecenas da arte migram de uma indústria que produzia design de massa. Eu lembro os exemplos que vivi, a Itália Olivetti, aqui a Rodia, né? Quem que eram? As indústrias estavam produzindo objetos de consumo. A associação à arte para eles interessava, porque de um lado dava nobreza a esse objeto destinado a grande parte da população, por outro lado era uma questão de formação de gosto, de aproximação ao design, coisa desse tipo. Migram desse tipo de sponsor, patrocinadores, para a indústria de luxo. Vuitton, Prada, Pinot, enfim, né? Por outro lado, aquilo que era movimento, com essa transição, essa permeabilidade entre movimentos sociais e arte, passa quase todo pelo lado da representação artística. Enquanto desaparece fora, ou perde um contato imediato com fora, sempre mais isso de alguma maneira é ensinado, curiosamente, nesse mesmo momento, nesse mesmo movimento, em grandes exposições artísticas, né? Então você tem uma Bienal recente em que na sala central se lia o Capital inteiro, né? Essa foi a performance da Bienal de Veneza, da última, né? E aqui também, as últimas duas bienais foram muito politicizadas nesse sentido. Mas como, de fato, isso está ligado mais à permanência de certos gestos e comportamentos, quase fórmulas de patos, né?
dentro do ambiente artístico, sem necessariamente uma relação forte, né, com mudanças sociais exteriores, onde, ao contrário, como eu disse no começo, estamos sofrendo recuo, o risco, de novo, é sempre de uma espécie de reprodução, mas reprodução apenas representativa, né, de gestos que perderam fora o impacto que já tiveram, né? Então, eu sei que a minha fala não é muito otimista, né? Porque estou colocando problemas, não estou colocando soluções, mas eu então queria concluí-la apenas para colocar algumas características pela qual a arte se coloca de fato, independentemente do seu conteúdo imediato, como um objeto de resistência, a partir da qual talvez a gente possa repensar essa condição de salto, né, de fato intervenção imediata, de força, né, propositiva. E, curiosamente são qualidades que quase parecem apontar ao contrário, quase parecem ser entrópicas. A primeira qualidade que eu queria colocar é a qualidade da lentidão. A arte demanda um processo de compreensão lento. Frente a uma compulsão à compreensão rápida, à aceleração da informação, a arte se torna quase um entrave dessa circulação sempre mais acelerada. A arte é justamente a informação que te obriga a parar. É quase que te estorva, né, numa ideia de um fluxo contínuo de verdade e não verdade que seja. A segunda qualidade da arte que está ligada a isso, na verdade estão todas ligadas, é a qualidade da ambiguidade. A arte nunca te diz, a obra de arte bem-sucedida, uma coisa apenas, né? E nunca te diz uma coisa que seja redutível a uma fórmula, a um conceito, a uma frase, né? Ele sempre te diz alguma coisa a mais, alguma coisa ao contrário. Ele sempre diz, é isso, mas por outro lado, né? E essa característica da ambiguidade é a característica, de um lado, gera essa lentidão, que para mim é uma lentidão positiva, e por outro lado faz com que a arte seja, talvez, entre as únicas formas de linguagem contemporâneas que esteja ligada a um conceito forte de verdade. Uma obra de arte ou é verdadeira ou não é, né? Ou fracassou, né? 5 minutos. A lentidão tem seus defeitos, mas estou acabando, de fato, né? Então, essa ligação com a noção de verdade, seja lá o que ela for, mas a necessidade que a obra de arte seja verdadeira, recolocar essa questão, que uma verdade existe, embora ela não seja clara, não seja redutiva a um slogan, né? Mas que essa verdade está na obra de arte, é um outro elemento de ambiguidade, de lentidão da arte, e, portanto, um elemento de resistência. E, por último, que está ligado a essa questão, às três que eu coloquei antes, essa capacidade de reflexão. A arte é sempre alguma coisa que diz alguma coisa, não só respeito ao outro, mas diz alguma coisa sobre si mesmo. Se você pegar uma foto que foi produzida por carta-impressão, ou capa, ou quem for, para a página de jornal, e colocar numa parede de uma galeria, aquela foto começa a te dizer algo não apenas sobre o que ela está representando, mas sobre o que o fotógrafo está fazendo, sobre onde ele estava, né? Sobre a questão da relação entre representação e fato, né? Sobre a questão, de novo, de até que ponto uma fotografia pode ser verdadeira, e aí a verdade já não é mais a relação direta com o referente, mas é justamente a verdade do procedimento, né? A verdade do ato fotográfico, né? Então, lentidão, ambiguidade, verdade e reflexão
para mim, são 4 elementos que, embora sejam quase óbvios quando falamos de arte, se tornam, de fato, elementos de resistência, porque se tornam elementos que são justamente aqueles que tendem a ser colocados entre parênteses na sociedade, na tipo de circulação contemporânea. Né? Eu acho que talvez repartindo desses pontos, a gente possa, de fato, estabelecer essa possibilidade do salto, quer dizer, essa capacidade da arte de colocar, a partir daquilo que se perdeu, o novo, que, no fundo, é o essencial da arte. Eu vou concluir aqui. Obrigado pela atenção. We have a saying back in England, where I'm originally from, which is bringing coals to Newcastle. It's used when you want to point out the absurdity and the condescension of giving a person something they already have in abundance. The phrase has its origins in the mining industry. Newcastle, which is in the north of England, was one of the main centres of coal production, and so it didn't need to import it. And this is a little bit about how I feel right now, coming from Europe and North America, to speak about the relationship between art and resistance in a country with such a long and significant history of engaging culture with political protest as Brazil has. My talk is going to be a brief thumbnail sketch of what's going on in the USA right now, which is where I live, and how the art community there has been responding to the recent political changes and political climate. And the social and political situation in the US and also in Europe is changing with dizzying rapidity. As a British citizen and living in the USA, I live in New York, whose personal politics lean to the left, I have not just one, but I have 2 countries to despair of at the moment. The first is post-Brexit Britain, a country desperately divided along lines of class, race, geography, and social attitudes, all for the benefit of a wealthy few who have gained political traction by appealing to a nostalgic fantasy of the country's great past. It's a total fantasy, didn't exist. And then there's the USA, where I live, now living under President Trump, also a country desperately divided along lines of class, race, geography, and social attitudes, all for the benefit of a wealthy few who have gained political traction by appealing to a nostalgic fantasy of the country's great past. By now, less than a year after the Brexit referendum, and only 5 months since Trump was elected president of the USA, we're familiar with the idea of alternative facts and fake news. In both countries, the ascendant right wing has used fiction as a weapon of misinformation. Tools that we once thought to be the preserve of the old modernist avant-garde have slipped into their hands, undermining the truth, destabilizing our picture of reality, subverting opinions, blurring the boundaries between fact and fiction, revealing the structural underpinnings of the media, revolutionizing society and taking it from the hands of the elites. These are techniques and terms and language that we spent years reading about in art press releases and in curatorial statements, and we were sort of led to believe that these are supposedly a good thing. But it goes to prove that artists don't own the tools of resistance. And of course, one could argue that the twisting of images and language for politics and money is something that's always happened. So think about how the language and imagery of the counterculture in the West was swiftly co-opted in the 1960s by the advertising industry. This is an advert from, I think, 1970 for Volkswagen, where they were taking the kind of, the hippie painted VW Bug and using it to sell an idea of individuality and an idea of sort of, personal expression and, I suppose, a kind of form of resistance. Or as happened this week with Pepsi Cola's disastrous TV advert featuring the reality star Kendall Jenner stumbling upon a protest and giving a cop a can of Pepsi. This advert was roundly criticised this week for borrowing and trivialising imagery from protests that the Black Lives Matter movement had staged in the US. And in a matter of days, I believe yesterday, Pepsi withdrew the advert. So, we have to remember that resistance it can be turned on itself. Images of resistance can be turned on itself.
depending on your political position. In this strange new world in which images and language can circulate and change meaning with terrifying speed, what role is there for art and for artists in this world as activists? Well, first, I think we have to acknowledge that art, as the Colombian artist Dora Salcedo says, has its own tempo. It operates in a kind of geological time, which maybe speaks to some things that Lorenzo said. Just as there are political activists who labour for decades campaigning over particular issues, there are artists who have devoted their entire careers to raising consciousness around particular histories or topics. So too, there are those whose work responds rapidly and swiftly to latest political developments on the front line. Resistance is always happening, and it's only its legibility, its visibility to audiences that change. Urgency makes it legible. The USA has a long history of artist-led groups using a mixture of symbolic protest and hard-headed negotiation to campaign for specific causes. And I'm not just talking about particular artworks, I'm talking about certain organizations. So for instance, the Art Workers Coalition, which was formed in 1969 in New York in order to pressure museums into economic and political reform. The Guerrilla Girls, who began in 1984 in order to protest sexism in the art world, and they're still going today. There was the artist-led AIDS activist group Grand Fury, who in 1987, their work Let the Record Show at the New Museum in New York identified politicians who had blocked treatment for HIV. More recently, in recent years, we've seen the group WAGE, which stands for Working Artists for the Greater Economy, be founded in order to negotiate, with some success, better pay for artists from US institutions. They discovered that a shockingly low number of not-for-profit institutions and museums in the USA actually pay artists anything when they do shows for producing the content that fills these buildings. The collective Occupy Museums has been echoing the activities of an earlier organization called Group Material, and have focused on revealing the connections between museum funding and big business. In Brooklyn, there's a small volunteer-run organization which was founded by artists called the Interference Archive, and they use their collection of over 10,000 artworks and objects to teach the local community about the history of social movements and activism. This is a poster for, well, that was a poster for one of their shows about the history of the radical left and publishing in the USA in the 1970s. But to return to our present moment, how important is art as a form of protest today? This last question is one that we at Frieze magazine, where I work, put to over 50 artists and art collectives from over 30 countries for a service that we just published in our new issue, and that's the cover of it. There was no consensus that emerged from their answers, but they were all provocative and enlightening. Some answered in ways that were rousingly direct. "We shouldn't be afraid to be polemical," responded the British artist David Birkin. "We all have a dog in this fight, or if we don't, we should be supporting people who do. For me, art is first and foremost about a personal relationship to truth." The Cuban artist Tania Bruguera says, "To resist is not enough. Use chants as if they were drums to spread the waves of commitment, and slogans to highlight all the things that are wrong. But the streets are not enough. Be an active individual. It shows that you are not afraid. Learn the languages of power. Learn the verbs they're scared of. Publicly unveil their worst nightmares. Act for them, not for us." Brian O'Doherty, the Irish-born artist, critic, and novelist, told us of a personal statement he had made in 1972 after 26 British soldiers shot dead 15 unarmed civilians in Derry in Ireland. Brian wrote, quote, "I will sign my work Patrick Ireland until such time as the British military presence is removed from Northern Ireland and all citizens are granted their civil rights. Signed, Brian O'Doherty." 37 years later, in 2008, following the Good Friday peace accords between Britain and Ireland, Brian's alter ego, Patrick Ireland, was ceremoniously buried in the grounds of the Irish Museum of Modern Art in Dublin. So that was a very personal response. There were other artists who were more warily anxious. "Art is our last hope," was what Paolo Bruschi said.
In responding to the question, how effective is art as a conduit of change, the British artist Jeremy Ella said, "It's not clear to me, to be honest, but it has to help." The artist Khaled Hafez, who is in his 50s and from Egypt, and who never protested until a friend of his died during the uprisings in his country in 2011, said, "Today, I'm 53 years old. I'm politically disappointed. I prefer to change the world through painting and filmmaking, fueled by my memories of a revolt unfilled." Perhaps the response that spoke most directly to me came from another US artist, the New York painter Amy Silman. I'm just trying to find a picture of Amy. She's up here somewhere. Sorry, these are just spreads from the issue that we've got now. Can we move it forward a bit? Another? Yeah, brilliant. This is Amy at a protest in New York outside the Stonewall Inn. This spoke Amy's response to our survey had a lot of resonance with me. It came in the note of a letter to my co-editor, Jennifer Higgy, and I'd like to read it to you, if I may. This is what Amy wrote. "Dear Jennifer, I'm so sorry, but since you asked me to write about art as a form of protest, I just didn't have time to sit down and write anything. It's crazy making, but added to an already bursting schedule and set of deadlines for an artist, professor, who also writes. In the past 2 weeks, I found myself needing to participate in multiple times weekly actions, marches, protests, meetings about art professors in a state of emergency, meetings with students who have immigration issues, and all this on top of being asked to do other normal things, working on a book, writing another essay, doing an interview, and writing a million letters of recommendations for students. I apologise. But I'm also in the middle of the studio, every afternoon, trying to carve out a space for my own work, which is shape-shifting in the contemporary political scenario. Or, at the very least, it's under new pressures and vexations. But I also still deeply believe in and practice a form of art that is open, porous, and questioning on many levels, yet is a distinctly different thing from political action per se. I feel privileged to be able to pursue such a form, which is filled with pleasures, problems, and contradictions that are not quite the same as politics. It brings me to the heart of matters to welcome these problems. Love, Amy. Amy's statement resonated with me the most, because her honesty seems so true to the everyday experiences that many artists, writers, curators, and other colleagues in the art world in the US are undergoing right now. How do you balance the new, urgent demands to resist whatever havoc the Trump administration brings on us? How do you support those who are more vulnerable than you? And yet, how do you carry on? How do you refuse to let the new bullies in power stop you from doing what you do, stop your reality from changing? How do you concentrate at home, or at work, or in the studio with daily life, daily tasks? These experiences are mixed with a feeling of anger, frustration, a need for solidarity, but not knowing how to articulate it. Worries about being exhausted. Worries that you could always be doing something more helpful instead. I remember the week following the election of Trump, the sense of fury, the tears, the despair. In some instances, friends being on the nasty end of physical and verbal abuse from Trump supporters. There was a dark feeling that making art seemed to be a pointless activity, perhaps even one that might be unwittingly complicit in the whole sorry situation. I remember the day after the election, marching up Fifth Avenue in New York City with thousands of other people, including many artists, to stand in defiance in front of Trump's great big tower on just at the edge of Central Park. And the sound of thousands of people all chanting in unison, "New York hates you, New York hates you," was a deeply gratifying thing to hear. It felt good to be amongst so many people who felt the same way, even though we all knew it wouldn't really make any difference. Or would it? Many discussions about the role of art and resistance that I've witnessed in the US in the last couple of months
and certainly since its inauguration on January the 20th, have, and I'm making a very, very big generalization here, they've fallen into two broad approaches, the pragmatic and the symbolic. Neither of them are necessarily mutually exclusive from one another, but there are differing beliefs in their efficacy, which one should have more emphasis. Great. Perhaps the most talked about symbolic gestures in the US recently have not necessarily all been made by professional artists. They've been the DIY signs that people have made for anti-Trump protests, such as the Women's Day marches on the 21st of January, which saw millions of people turn out on the streets. These are just some of the placards that I saw in Washington, D.C. Okay. Sorry, I'll hurry up here. They're not necessarily works of art made by artists, they're made by all kinds of people, but they're creative acts of protest nonetheless. Other examples have included dangling the messages, Bridges Not Borders from a major bridge in New York City, as one anonymous group did. One of the more interesting symbolic gestures came from an institution not known for being nimble, the Museum of Modern Art in New York, a museum perhaps better known for its cool detachment. On January 27th, Trump issued an executive order to block entry to the United States for 90 days to passport holders from Iran, Iraq, Syria, Libya, Somalia, Sudan, and Yemen, as well as indefinitely halting entry to Syrian refugees. Can you skip forward? Yeah, that's great. Their enormous response, which was the first by a major cultural institution, was to change the hang of its permanent collection, replacing works by Picasso, Matisse, Ensor, Picabia, and others with works by artists in the collection who hail from Iran, Iraq, and Sudan. And they made it very clear in their signage that this was their motivation. They wanted to affirm the ideals of welcome and freedom as vital to the museum as they are to the United States. This is an image of someone looking at a work by the Iranian artist Charles Hossein Zendaraudi. Perhaps almost by definition, I'm almost finished now, the pragmatic approach, on the other hand, that artists and their colleagues have taken is less visible. This speaks to an understanding that art, however valuable, is not going to change the world on its own. Artists, writers, curators, and many others in the art world have joined organisations such as the Women's March, or are working now for local political advocacy groups such as Swing Left or Indivisible, which are designed to make their congressional representatives in Washington listen. Many more have offered their services to groups such as the American Civil Liberties Union, the reproductive rights group Planned Parenthood, and to immigrants' rights organisations. It's about being helpful as a citizen first, and then an artist later. My personal belief is that the way in which artists, and all of us connected to art, resist the current climate, is a mixture of all the above, a mixture of the symbolic and the pragmatic. It's crucial to keep making art, to keep talking about cultural politics, to use your skills in supporting the more directly oppositional artist activists. That's great. But for me, but for many, and me included, our personal political positions have been developed out of encounters with art, music, literature, film, and so on. Encounters and experiences that may not be explicitly political, but implicitly so. With that in mind, it's vital to keep close to the weird, the marginal, the nonconformist, the irreverent, the lonely, the delicate, the ambiguous, the perverse, the angry, the fundamentally not you, because the existence of all this other stuff stops culture from being erased and replaced by other ideologies. Occupy the ground, don't cede it to anyone else. Don't allow the toxic floodwaters to breach the dam. If you're an artist who makes watercolours of dancing crocodiles wearing top hats, then don't feel you need to produce politically explicit statements of opposition to Trump instead. Keep on making watercolours of dancing crocodiles wearing top hats, because it demonstrates that humans are capable of far more than finding new, inventive ways to inflict pain and suffering on one another. We're capable of humour, absurdity, ambiguity, beauty, generosity. But it's also important not to get caught up in the romance of the barricades, to not be seduced by the false promise of rebellious heroism that egos can fall prey to, not to get caught up in nostalgic depictions of past resistance movements. Activism, as many are coming to realise, resistance is a long-distance race. It is not a sprint. It is often boring, arduous, unglamorous, and incremental in results. If you want to be helpful, go and work in a soup kitchen.
Go and donate your skills as a writer or as an artist, you know, as someone good with using Photoshop, or as being a linguist, or being good with kids, or whatever it is, to an organisation that needs them. Art and resistance is not about you and the selfie that you took on a protest march, or the number of famous artist names you get to sign a petition. It's about us. One more thought. For days and weeks after the November US presidential election, I kept a book face up on my desk at home in New York. It was the selected writings of a British writer and artist named Ian White. It seemed significant that the book had arrived through the mail on November the 9th, on election day. And the title of the book is Here is Information, Mobilise. It felt like a spell to ward off the urge to surrender. Produce, discuss, analyse, argue, distribute. Isn't this what we do in the art community? Isn't this what we're good at? What we need to keep on doing in order to survive? Thank you very much for listening. Bom dia. Eu queria agradecer o convite da revista Arte Brasileiros, em especial a Patrícia e a Constança, e a SP-Arte, pelo evento. Eu vou começar lendo um texto da Lygia Clark, de 1965. Lendo com vocês, né? A propósito do instante. O instante do ato não se renova, existe por si mesmo. Repeti-lo é dar-lhe um novo significado. Ele não contém nenhum traço da percepção passada. É um outro momento. No mesmo momento em que acontece, é já uma coisa em si. Só o instante do ato é vivo. Nele, o vir a ser está inscrito. O instante do ato é a única realidade viva em nós mesmos. Tomar consciência é já o passado. A percepção bruta do ato é o futuro se fazendo. O presente e o futuro estão implicados no presente e agora do ato. Então eu vou trazer algumas obras de artistas e depois eu vou explicar um pouco mais porque obras que vocês, a maioria de vocês deve conhecer. A do Silvio Meirelles é a Inserções em Circuitos Ideológicos. E eu achei importante trazer para essa discussão, de qualquer forma, e eu sempre me parece que o texto que o Silvio Meirelles escreveu sobre essa obra 5 anos depois é bem importante também para a gente entender a potência do trabalho que passa a ser feito na virada dos anos 50 para os 60 e 70. Então eu vou ler também com vocês. Esse texto é do Silvio, tá? Que chama o mesmo nome do trabalho, Inserções em Circuitos Ideológicos. Um pedacinho. Me lembro que entre 1968 e 1970, sabia que estávamos começando a tangenciar o que interessava. Não estávamos mais trabalhando com metáforas, representações de situações, mas com a situação mesmo, real. Por outro lado, o tipo de trabalho que se fazia tendia a volatizar-se. E essa era outra característica. Era um trabalho que, na realidade, não tinha mais o culto ao objeto puramente. As coisas existiam em função do que podiam provocar no corpo social. Era exatamente o que se tinha na cabeça, trabalhar com a ideia de público. Aí, para quem não lembra, né, ou para todos lembrarmos juntos, né, da Inserções, ele se trata de uma instrução. Existem na sociedade determinados mecanismos de circulação, circuitos. 2, esses circuitos veiculam, evidentemente, a ideologia do produtor, mas, ao mesmo tempo, são passíveis de receber inserções em sua circulação. E 3, isso ocorre sempre que as pessoas os deflagrem. Então, na época, ele propunha 3 formas de inserções. Uma era nas garrafas de Coca-Cola, que eram de vidro, retornáveis. E a ideia é justamente que se tem essa ideologia aí, e que se traz a consciência, e eu vou ler um pedacinho de um texto dele que ele fala exatamente isso, no mesmo texto, mas que se traz a consciência de que existe o circuito, e que ele só existe no tempo, ou seja, passando de mão em mão, ainda que ele traga, né, uma ideologia. A gente pode usar, inclusive, dos mecanismos industriais, que é, no momento em que a garrafa está vazia, você coloca um decalque, escreve o que você quiser ali, uma
uma frase subversiva em momento de ditadura política, né? E quando ela volta para a fábrica e encher, ninguém vai ver, e ele vai voltar à circulação e vai chegar na mão de outra pessoa com a frase. Então a instrução mostra como fazer o decalque. Esse trabalho foi primeiro publicado numa revista como obra e depois passou a ser mostrado com as garrafas, mas sempre as instruções. A outra é o projeto Cédula, que consistia em fazer os carimbos em casa. Ele até refez uma versão, né, que saiu na capa da Freeze, eu acho. Que fala onde está o marido, faz os 2, 3 anos. Sorry. Enfim. Então, quem matou Zog, Eles Go Home, né, época da ditadura militar no Brasil. E aí, mais uma parte do texto do Cildo. A meu ver, o importante no projeto foi a introdução do conceito de circuito, isolando, fixando. Esse conceito determina a carga dialética do trabalho, uma vez que parasitaria todo e qualquer esforço contido na essência mesma do processo, o meio. Isso é, a embalagem veicula sempre uma ideologia. Então, a ideia inicial era a constatação de circuito natural que existe e sobre o qual é possível fazer um trabalho real. Na realidade, o caráter da inserção nesse circuito seria sempre de contra-informação. Então, sempre me chamou a atenção esse texto do Cildo em relação ao trabalho dele, de que ele vinha introduzir o conceito de circuito para que as pessoas tivessem consciência disso. E aí a gente pensa nessa ideia do artista como propositor, a partir dos anos 60 e 70, que não é mais aquele artista que tem um dom divino, vamos dizer, e que em tudo que ele toca, a matéria que ele toca se transforma em arte, mas é o artista como um propositor, como alguém que traz a consciência, traz a luz, mais para frente eu vou explicar isso também, mas coisas que ainda não estão, vamos dizer, materializadas no mundo por meio da obra, né? Me parece que o Cildo sempre teve muita clareza disso. Aí vou trazer agora a Lígia Clark, que também é bem conhecida. Eu vou passar rapidamente por algumas pinturas de diferentes anos dela, ainda, mesmo sabendo que todo mundo conhece, em vez de pular direto para o Caminhando, que é o trabalho-chave que eu queria tratar aqui. Eu vou passar rapidamente, porque a Lígia Clark, como a gente sabe, vem da pintura, foi assistente do Fernando Léger em Paris. Então essa é uma pintura de 53, olhos sobre tela. E conforme a gente... É legal prestar atenção no ano, né? 53, em 54, né? Ela tem uma busca, ela está buscando algo, o que a move como artista, vai fazendo ela buscar materiais e modos de fazer que naquela época ainda eram bem controversos, né? Então, por exemplo, na série Quebra da Moldura, então aqui já tem a tela com essa moldura de madeira e tem um corte, para quem não conhece a obra, aqui não dá para entender, mas enfim, ali já é um corte, né, que é o que ela chama de linha orgânica. Então a linha orgânica não é uma linha desenhada, mas é o encontro de dois corpos, é o espaço entre, né, que depois ela vai falar numa palestra, numa faculdade de arquitetura, sobre que ela descobre que a linha orgânica são os encontros no espaço mesmo da arquitetura, a janela quando fecha, a porta, né? Então essas linhas, esses espaços entre os corpos do espaço arquitetônico é o que ela chama de linha orgânica. Então, eu vou passar rapidinho, tá? As pinturas, mas superfície modulada são séries, na verdade. São séries grandes, que tem várias, eu peguei uma de cada. Essa daqui já é com um pedaço de madeira, que se você ver de perfil tem uma barriga, assim. E na imagem, não sei se dá para ver, mas tem dois cortes. Aquelas linhas são linhas orgânicas, né? São cortes mesmo. E se a gente prestar atenção na técnica, ela passa a usar tinta industrial sobre madeira. Isso é 55... Planos em superfície modulada, aqui se trata exatamente da linha orgânica, ou seja, não é uma pintura de uma linha, são 4 superfícies juntas, né, que formam essa obra. Aqui já é o espaço modulado, porque ali onde tem aquela linha branca, você tem um plano de madeira no fundo e um espaço entre o plano de trás e o plano da frente, e ela pinta de branco justamente essa profundidade, né? A linha que junta esses dois espaços, né? Aqui é a Lígia Clark, em 59, na nossa neoconcreta. E passando rápido, só para a gente lembrar, e não só lembrar, mas pensar nessa trajetória que vai dessa vontade de sair da superfície da pintura para, aqui nesse caso, já no casulo,
que ela faz em metal, né? Que vai se desdobrando para fora, até chegar nos conhecidos bichos, né? E o bicho também traz essa reflexão do plano, porque ele começa no plano, e para ele vir a ser, ele precisa da movimentação do público, que interage com o bicho, né? E talvez seja importante dizer, mas se bem que muita gente aqui já deve ter mexido no bicho de verdade, mas dificilmente as réplicas que se fazem em exposição dos bichos têm a dureza que o bicho tem. O bicho, a Lígia Clark fala, não é um jogo, né? Não é, eu vou até ler um pedacinho, uma frase dela só sobre o bicho. O bicho tem um circuito próprio de movimentos que reage aos estímulos do sujeito. Ele não é composto de formas independentes e estáticas que possam ser manipuladas à vontade indefinidamente, como um jogo. Ao contrário, suas partes se relacionam funcionalmente como as de um verdadeiro organismo, e o movimento dessas partes é interdependente. Então, eu estou passando alguns dos bichos, cada um tem um nome, máquina, eles são de alumínio, que também a gente tem que considerar que para os anos 50 e 60, uma escultura de alumínio é um material totalmente não nobre, não considerado nobre, né? Tem a famosa frase do Mário Pedrosa, que a primeira vez que vê o bicho fala, finalmente uma obra de arte que eu posso chutar, porque eles eram bem robustos, no sentido de ser o material que é feito, as dobradiças. Esse aqui é o monumento para todas as situações, é um dos menores, o bicho tem 40 por 40, e o único que é do mesmo tamanho é o bicho de bolso. E me parece que traz toda a ideia, né, do trabalho que ela vem fazendo, de que qualquer lugar pode ser, em algum momento, um lugar digno de um monumento, ou seja, qualquer situação, se o que importa é o presente, e o ato no presente, né? Então, o bicho pequeno que você pode colocar em qualquer lugar, num lugar que você coloca, ele fala com a história da escultura e do monumento, enfim. E essa é uma exposição que teve em 65 na Signal, que é uma galeria em Londres, e esse é o David Medalha, eles tinham, é um artista que mora em Londres ainda, e eles tinham essa galeria no apartamento deles, então só para a gente ver também como os bichos eram mostrados, assim, no chão, a escala deles, né, no carpete, e para as pessoas tinham que fazer eles ficarem em pé. E aí, esse aqui é o Dentro e Fora, de 63, e eu vou chegar nessa obra que também todo mundo já deve ter visto em qualquer exposição que tem da Lígia Clark, e tiveram várias, aqui em São Paulo, retrospectivas já muito boas da Lígia. Mas eu gostaria de chamar a atenção para essa obra que ela considera chave na produção dela, que é Caminhando, que é de 1963. Eu leio com vocês também, a obra se consiste de instruções, e me parece que, até hoje, olhando, é a única obra da Lígia Clark que não conseguiu ser capturada, coisificada, porque, de fato, é um pedaço de papel e a experiência acontece a cada vez que você cortar esse pedaço de papel. Então, eu vou ler com vocês, caso alguém não conheça, para a gente voltar a pensar. O texto da Lígia, Caminhando é o nome que dei à minha última proposição. A partir daí, atribuo uma importância absoluta ao ato imanente realizado pelo participante. O caminhando tem todas as possibilidades ligadas à ação em si. Ele permite a escolha, o imprevisível, a transformação de uma virtualidade em um empreendimento concreto. Faça você mesmo caminhando com a faixa branca de papel que envolve o livro. Corte na largura, torça e colha de maneira a obter uma fita de Moebius. Se alguém não sabe, fita de Moebius é uma fita branca. Imagina uma fita de papel, que na hora que você vai colar, em vez de você fazer um círculo, você dobra e cola do outro lado. Então, a ideia da fita ou da cinta de Moebius é justamente que cria um espaço circulável infinito. Parece que tem dentro e fora, mas não tem, porque se tiver alguém caminhando nessa fita, ele vai caminhar infinitamente sem dentro e fora, tá? Então, tome então uma tesoura, enfie uma ponta na superfície e corte continuadamente no sentido do comprimento. Tenha cuidado para não cair na parte já cortada, que separaria a fita em 2 pedaços. Quando você tiver dado a volta na fita de Moebius, escolha entre cortar à direita e cortar à esquerda do corte já feito. Essa noção de escolha é decisiva e nela reside o único sentido dessa experiência. A obra é seu ato. Se eu utilizo uma fita de Moebius para essa experiência, é porque ela quebra os nossos hábitos espaciais, direita, esquerda, verso, reverso, etc.
ela nos faz viver a experiência de um tempo sem limite e de um espaço contínuo. E aí, para terminar as instruções, cada caminhando é uma realidade imanente que se revela em sua totalidade durante o tempo de expressão do espectador-autor. A partir do caminhando, a Alicia Clark é uma artista que escreve muito, depois publica em 83 esse livro Obra, com muitos seus escritos, mas ela passa a chamar o espectador de espectador-autor, né? Assim está escrito aqui. Inicialmente, o caminhando é apenas uma potencialidade. Vocês e ele formarão uma realidade única, total, existencial. Nenhuma separação entre sujeito e objeto. É um corpo a corpo, uma fusão. As diversas respostas surgirão de sua escolha. A relação dualista entre o homem e o bicho, que caracterizava as experiências precedentes, sucede um novo tipo de fusão. Em sendo a obra o ato de fazer, você e ela tornam-se totalmente indissociáveis. Existe apenas um tipo de duração, o ato. O ato é que produz o caminhando. Nada existe antes e nada depois. Então, a obra que eu queria puxar hoje aqui da Ligero, caminhando, mas eu achei legal trazer um pouco da produção de antes, e vou passar rapidamente do que a gente conhece como os objetos relacionais, que todos foram feitos dos materiais menos nobres possíveis, mais baratos, que qualquer um podia reproduzir, que não eram feitos como objetos em si, mas sempre em relação ao corpo e a alguma experiência proposta pela artista. Eu acho que quase todo mundo conhece, né? Mas eu vou passando para a gente lembrar que, mesmo na série Eu e Tu, a experiência de fusão se dava entre os que estavam ali na roupa. Então, não era uma obra para ser vista de fora, né? O que era algo que talvez naquele momento não teve espaço no circuito institucional. E aí a Alicia Clark vai para a Sorbonne, né? E de 72 a 76 ela passa a praticar as experiências com um grupo de alunos, era uma faculdade nova de artes, estou passando só para lembrar. E aí, eu vou trazer aqui um pouco de algumas ideias da Sueli Ronick, que trabalhou muito com a Alicia Clark, e cujas ideias me atravessam desde que eu vi o arquivo que ela produziu, em 2006, uma exposição no Pinacoteca, eu escrevi sobre ele, desde então sou muito próxima da Sueli, para entender, para chegar no nosso assunto de hoje. Então eu vou ler assim 1 ou 2 parágrafos e depois explicar, porque o texto não é necessariamente simples, mas vamos lá. As práticas experimentais de Alicia Clark são geralmente compreendidas como experiências multissensoriais, cuja importância teria sido a de ter ultrapassado a redução da investigação artística ao âmbito do olhar. No entanto, se explorar o conjunto dos órgãos dos sentidos era uma questão da época, de fato, compartilhada por Alicia Clark, os trabalhos dessa artista foram mais longe. O foco de sua investigação consistia em mobilizar as duas capacidades de que seriam portadores cada um dos sentidos. Refiro-me às capacidades de percepção e de sensação, vou explicar isso melhor, são os 2 nomes que ela usa nesse texto, que é de 2007, hoje em dia ela já mudou, para ficar cada vez mais claro o que ela está tentando trazer, que nos permitem aprender a alteridade do mundo, respectivamente, como um mapa de formas sobre as quais projetamos representações, ou como um diagrama de forças que afetam todos os sentidos em sua capacidade de ressonância. Vou tentar explicar rapidamente, com as minhas palavras. A ideia é que todos nós, qualquer ser humano, tem essas duas capacidades de perceber o mundo em volta. Uma delas está mais ligada à percepção, ao olhar, ao paladar, ao olfato, né, o que a gente conhece como 5 sentidos. E nessa, nós nos percebemos como um sujeito, e todos vocês, e o auditório, e tudo isso, são objetos que são fora de mim. Então, eu tenho essa percepção, eu percebo o mundo em volta de mim como separado do meu sujeito eu, né? O resto de fora é objeto. É nesse caso que ela fala que a gente aprende a alteridade do mundo como um mapa de formas sobre as quais projetamos representações, né? Então, se eu estou separada do mundo, eu projeto representações, né? Eu tenho um repertório cultural que eu aprendo desde que eu nasci, e aí eu vejo
cada pessoa, cada coisa, e consulto o meu repertório cultural e associo as formas que eu vejo, vamos dizer, né? A outra, que aqui nesse texto ela chama de sensorial, seria a capacidade de estarmos vulneráveis às forças que nos afetam, as forças que nos atravessam, que nos afetam continuamente. E essas são diagramas de forças que afetam todos os sentidos e sua capacidade de ressonância. Um exemplo dessa outra capacidade um exemplo bem bobo, assim, você chega num lugar, abre a porta, olha, tá tudo bem, mas você sente que alguma coisa dá errado, você fecha a porta e vai embora. O mundo do visível e do dizível, que é relacionado à percepção, de acordo com a percepção, a visão, tá tudo bem, você não viu nada de errado, mas tem algo que te diz que ali tem problema e você vai embora. Essas são as forças que nos afetam o tempo inteiro, né? Um outro exemplo seria pensar que eu sou um contorno, um corpo, que vocês olham para mim e vão falar, ela é curadora de São Paulo, tem um cabelo preto, descendente de sírio-libanês, deve ter estudado numa escola X, senta assim desse jeito, mexe o corpo de tal forma, então você vai no seu repertório e começa a entender o que é essa forma que está aqui diante de vocês. E aí, quando eu começo a falar, as ideias que eu trago, o tom da minha voz, a minha presença nesse espaço, vai atravessar vocês ou não, né? Mas vai atravessar como forças que podem afetar no sentido de afeto, né? De transformação mesmo em algo do que vocês acreditavam que estava correto, e de repente essa fricção entre essas duas compreensões do mundo vão fazendo com que vocês, o tempo todo, vocês todos nós, né? Atualizem a impressão que vocês têm daquela primeira imagem que vocês viram de mim. Tá? O último exemplo é pensar a pintura do Francis Bacon. O Francis Bacon é pensado pelo Deleuze como um pintor da força, né? E é uma pintura figurativa, eu acho que a maioria de vocês devem ter já visto um Francis Bacon, mas de alguma forma ela nos afeta, não de uma forma linear, né, verbal, mas ela nos afeta o corpo todo. Então isso seria essa capacidade da força da pintura do Francis Bacon, que nos afeta, seria, vamos dizer, essa outra capacidade nossa sensorial. O que é necessário entender, eu vou falar de micropolítica e macropolítica, que é por isso que eu estou trazendo isso, espero que tenha ficado mais ou menos claro, mas o que é importante entender é que entre essas duas capacidades do sentido, não existe uma melhor ou pior, nenhuma mais forte. A ideia é que as duas é um paradoxo, então elas têm que estar as duas ativas em constante fricção para que haja uma produção de pensamento. Segundo a Sueli Ronick, que trabalhou com a Lígia Clark, toda a trajetória da Lígia Clark buscava desbloquear essa capacidade dos sentidos, que segundo também as duas, principalmente a Sueli Ronick, é a primeira capacidade a ser reprimida e logo suprimida diante de um regime autoritário. O que é meio lógico, né? Se a gente pensar na ditadura militar, você está vendo as coisas e fala, não, mas tem algo errado aqui, eu sei que a pessoa está morta. Né? Ele fala, não, cala a boca, ninguém está morto, você não viu o corpo, vai preso, torturado, enfim, só para dar um exemplo bem por cima, mas essa capacidade de ser afetado pelas forças e de saber, e que a Sueli também chama de corpo que sabe, é o saber do corpo, de saber pelo corpo que as coisas que se dão, porque essas forças nos afetam continuamente, é a primeira a ser reprimida e logo suprimida em regimes autoritários especialmente. Mas aí, vamos lá, senão vou demorar demais, eu vou passar para... Enfim, a estruturação do self, eu não vou falar disso, né? Mas, enfim, tem um pensamento aí de que a obra da Lígia Clark sempre foi movida por essa vontade de desbloquear a capacidade do saber do corpo para que, quando você possa comunicá-las, haja o ato criador, né? Ou a criação de pensamento. E aí, por que eu trouxe esses artistas aqui? Eu fui convidada para falar de uma pesquisa histórica e eu decidi trazer esses artistas que atuaram ali, e o Ciclo ainda atua nos anos 60 e 70,
por meio de obras que me parecem ainda pulsar e que fazem todo sentido no presente. E aí a pergunta seria, por que as obras de arte, as práticas artísticas, têm essa potência de nos atravessar e nos afetar em diferentes tempos e espaços? Para pensar por que podemos sim pensar na arte como resistência, mas uma resistência que atua no campo micropolítico e não macropolítico. Então, eu trouxe também uma definição da Sueli, mas acho que entendendo a percepção e o sensorial, dá para entender que a macropolítica está mais ligada à percepção, ao mundo visível e dizível, e a micropolítica está mais ligada a esse sensorial, a essa vulnerabilidade às forças que nos afetam e ao que ainda está invisível e indizível. Nesse sentido, a gente entende que os artistas são os que trabalham para materializar essas forças, que eu acho que tem muito a ver com o que a Patrícia falou no começo, mas tem outras palavras, né? Mas para trazer ao mundo essas forças que ainda não têm um dizer, que ainda não são visíveis, né? Essas forças que nos afetam a todos e que viram obras. E por isso, me parece, esses trabalhos ficam impregnados dessa força e eles atravessam tempos e continuam com potência, dependendo do trabalho, é claro. Então, pouco tempo, né? As ações ativistas e as ações artísticas, ela diferencia os dois para entender macro e micropolítica. Tem em comum o fato de constituírem duas maneiras de enfrentamento das tensões da vida social, nos pontos em que sua dinâmica de transformação se encontra travada. Ambas têm como alvo a liberação do movimento vital, o que faz delas atividades essenciais para a saúde de uma sociedade. Isso é, a afirmação de seu potencial inventivo de mudança quando essa se faz necessária. Mas são distintas as ordens de tensões que cada uma enfrenta, assim como das operações de seu enfrentamento e das faculdades subjetivas que elas envolvem. Então, a macropolítica, ativismo, a operação própria ao ativismo, com sua potência macropolítica, que está mais ligada à percepção, intervém nas tensões que se produzem na realidade visível e estratificada entre polos em conflitos na distribuição dos lugares estabelecida pela cartografia dominante num dado contexto social. Conflito de classe, de raça, de gênero, etc. A ação ativista inscreve-se no coração desses conflitos, se fazendo a partir da posição de oprimido e ou de explorado, tendo por objetivo lutar por uma configuração social mais justa. Enquanto a força micropolítica, já a operação própria à ação artística, com sua potência micropolítica, intervém na tensão da dinâmica paradoxal entre, de um lado, essa cartografia dominante, com uma relativa estabilidade, e de outro, a realidade sensível, em constante mudança, efeito da presença viva de alteridade que não para de afetar nossos corpos. Tais mudanças tensionam a cartografia em curso, que acaba provocando colapsos de sentido, e esses se manifestam em crises na subjetividade, as quais levam o artista a criar, de modo a dar expressividade para a realidade sensível, geradora da tensão. Eu vou ler só a última frase do Guattari sobre esse assunto, que é: quando uma ideia é válida, quando uma obra de arte corresponde a uma computação verdadeira, não é preciso artigos na imprensa ou na TV para explicá-la. Transmite-se diretamente, tão depressa quanto o vírus da gripe japonesa. E aí, eu queria mostrar um trabalho da Renata Lucas, se eu der tempo, e só da Renata, tá? Eu ia mostrar também da Yael Bartana, que era para trazer para o presente e pensar ainda na atuação micropolítica de algumas artistas da minha geração, que me parecem bem importantes. Eu trouxe um trabalho da Renata Lucas, que não foi realizado, então eu vou ter que explicar um pouquinho e aí a gente finaliza. Isso daqui é o Cowards Theater, em Los Angeles. Ele é ligado à universidade, à Escola de Artes Cowards. E há um centro de arte, que é o ICA da Cowards, que fica atrás, que é uma salinha pequena, que ele é quase o oposto, me parece, da grandiosidade desse prédio. Esse prédio foi feito pelo Frank Gehry, que também imagino que vocês já devam ter visto, e que repete um certo maneirismo arquitetônico, né, dessas placas de titânio em Bilbao, em diferentes lugares. E aí eu vou ler um pedaço do que a Renata Lucas fala sobre o trabalho que ela ficou 6 meses propondo para esse museu, e depois eu vou mostrar o que ela realmente fez. Ela diz o seguinte: se a maioria dos museus não admite intervenções na sua arquitetura, por exemplo, e se fazer um trabalho em local público demanda autorizações que podem não ocorrer ou tem um custo que pode exceder o limite orçamentário, há trabalhos que não têm nenhum desses entraves, mas que acabam embargados. O que ocorreu em Los Angeles foi que minha primeira proposta, desenvolvida durante 6 meses, consistia na criação de um sistema que estava intimamente relacionado
há uma característica peculiar do prédio em que o Red Cat está instalado. Esse que vocês estão vendo. Por ter uma fachada toda irregular revestida de chapas de titânio com ondulações e cortes angulares, o edifício de Frank Gehry acaba provocando a concentração e reflexão dos raios solares em todo o seu entorno, que, por sua vez, incidem fortemente sobre os edifícios vizinhos, causando superaquecimento, queima de carpetes, derretimento de cônicos de tráfego nas ruas, atrofiamento de árvores, etc. Eu me concentrei nesse caráter selvagem e destruidor do edifício como uma metáfora para uma série de questões que iam além dele. Los Angeles é uma cidade em pleno deserto, onde se cava em busca de água e energia de todos os lados, indo até além do estado do Colorado em busca de recursos hídricos. E havia todo o histórico da revitalização do downtown, os inúmeros teatros falidos por debaixo das vastas avenidas e prédios espelhados. Então montei todo um sistema com o entorno arquitetônico do edifício do Red Cat, tentando fazer um diálogo reflexivo entre as arquiteturas, como se um prédio falasse e o outro respondesse, através da disposição de espelhos em pontos estratégicos na vizinhança que refletiriam a luz. Então ela conversou com vizinhos e ela colocou pequenos espelhos. Ela trabalhou com físico, então toda a luz que refletisse no prédio batia nos prédios vizinhos e ela voltaria para uma captação de placas solares que tem em cima da marquesa do Red Cat, que traduziria essa energia térmica em energia fotovoltaica e, por sua vez, alimentaria um potente conjunto de refletores acesos que saíam dentro da galeria. Então, dentro da galeria não teria nada, mas teria a luz desse prédio que vai e volta, enfim. Pleno de metáforas de contenção e de expressões, o esquema armaria uma espécie de anti-entropia, tentando traduzir uma linguagem em outra, um excesso em outro, para então trazer a luz de volta ao seu emissor, concentrando-a no campo da arte, no campo da representação, dentro da pequena galeria. E aí eu já vou terminar. Esse projeto, a Renata, né? Esse projeto acabou sendo recusado. Segundo os curadores, os Estados Unidos têm regras muito rígidas sobre a ocupação dos espaços públicos, inclusive os dispositivos, que não permite esse tipo de trabalho. Após algumas outras tentativas, aceitei a proposta de refazer o Falha, um trabalho realizado anteriormente em 2003 e que parece fazer sentido nesse novo contexto. Falha, que é o que vocês veem aí, é um monumento que não consegue ficar em pé, uma espécie de chão articulado, portátil, dobrável, que pode ser aberto e estendido sobre qualquer área. Ele é flexível, adaptável e instável, como o solo que estamos acostumados a pisar. A experiência de todo artista brasileiro é a de ter que refazer o chão onde vai pisar a cada novo trabalho. Eu sempre associei isso a uma fraqueza institucional que não nos dá condições estáveis de produção e recepção no Brasil. E a cada nova proposta temos que refazer o próprio ambiente para o trabalho existir, pois esse parece se desfazer a cada instante. Ao final, a questão se revelou mais ampla, e é curioso que em minha primeira mostra em solo norte-americano eu deva levar meu próprio chão para pisar. Obrigada. Bom dia. Eu pediria ao Lourenço se ele podia falar um pouco mais sobre a verdade no sentido artístico, que ele tem uma conversa com sobre verdade. Como se é uma coisa absoluta ou artisticamente ela tem ela é uma coisa um pouco mais múltipla. Não estou entendendo no sentido que haja uma verdade que possa ser extraída e formulada de outra maneira. Mas no sentido de autenticidade, né? Quer dizer, a obra deve estar dizendo alguma coisa, deve estar dizendo alguma coisa fundamental e verdadeira. Né? Isso a distingue de uma peça de moda, de uma peça de entretenimento, ou até de uma informação do jornal, cuja verdade é apenas a correspondência ao fato. A peça verdadeira é falsa se corresponde ao fato. Então tem essa definição clássica de verdade, verdadeira é um enunciado que corresponde ao seu referente. Isso não é no sentido da verdade artística. A verdade artística é um pouco, talvez, mais próximo de uma outra definição antiga de verdade, que a verdade é aquele campo que me permite pensar, porque eu sempre penso em termos de verdadeiro e falso. Então tem uma certa postulação de verdade que é anterior a qualquer enunciado, e não é correspondência a um referente no sentido que eu digo uma frase, comparo com o referente e vejo se corresponde. Mas uma espécie de uma condição de pensamento. E parece que a arte sempre volta a essa fonte, né? Sempre tenta formular
esse pensamento originário, de alguma maneira. Então, a relação com a verdade também é uma relação muito mais ambígua, como disse, lenta, né? Reflexiva, talvez não que chegue, não se chega a essa verdade transcendente, não se chega. Mas é essa relação que faz com que ela seja uma forma de expressão completamente separada das outras. Não é uma verdade de uso, assim, passar uma informação. Né? Sem permitir a possibilidade de uma autenticidade da linguagem, nesse sentido. Mais alguma pergunta? Sim. Oi, minha pergunta é para o Lorenzo, mas os outros participantes podem responder também. Eu fiquei um pouco confusa com a ideia de evolução, arte e sociedade. Porque você falou como se a arte não conseguisse ser evolucionária na sociedade. Aí eu não sei se você pensa na evolução na arte com a linguagem mesmo, que está dentro dela mesmo. E, por exemplo, o Dan Fox comentou, sabe, a coisa de arte e sociedade, mas como algo cotidiano, uma relação que não precisa ter o fato que você comentou, que às vezes é automático, repetitivo, não sei, algo clichê, assim. E eu não sei, aí, essa micropolítica seria o que dá para fazer de funcionário, arte, sociedade. Está meio confuso, mas eu tentei juntar os três. Eu não sei se vocês são otimistas ou, na verdade, é tudo só uma dialética entre a arte e a cidade. Desde diferentes lugares. Eu acho que cada um aqui falou de um lugar diferente. O lugar desde onde eu falo é pensar que a ideia de revolução foi uma utopia que já não esperamos mais. Assim, eu acredito tem uma expressão que eu fiz em Buenos Aires em 2005 chamada subversões diárias, né? Essas pequenas subversões que você faz a cada dia. Nesse sentido, acho que a resistência existe, a arte existe e reexiste e se atualiza. Quando eu falo de micropolítica, para pensar naquele aspecto não da forma, mas da força, os dois juntos, né? Mas a força que nos atravessa. É difícil explicar rápido, mas eu realmente acho que a ideia de evolução cai sempre num paradigma opressor-oprimido. Então você troca os papéis, mas a cartografia vigente é a mesma. Vamos dizer que a micropolítica, atuar na micropolítica seria a atuação artística, no sentido em que balança a estrutura vigente. Você não sabe quando vai abrir uma rachadura, pode ser daqui décadas, ou pode ser para outro lugar, que nem na arte, mas, de fato, essa força micropolítica é a força de mudar a estrutura vigente, né? Enquanto a macropolítica seria mais ligada à revolução, ao ativismo, que tem uma causa e consequência, que vai lá lutar pelos direitos das mulheres. É absolutamente válido, sai todo mundo na rua até que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens. Isso está na macropolítica, no visível e no visível. A força artística está na micropolítica. Então não é que você faz a obra e imediatamente depois acontece alguma coisa no mundo real, ou na realidade, né? Talvez o real esteja mais no invisível do invisível. Não sei se isso te esclarece o que eu falei, né? Cada um aqui falou uma coisa. Assim. Dan, provavelmente aquela frase, the phrase of Ahmed Good, you publish in phrase, you remember? I suppose it's a good idea for this question. Artista turco acabou de responder um pouquinho sobre isso também. E ele diz, eu não penso que a arte seja que não nos traga eventualmente ações de protesto, mas every creative
protest is a form of art. Mas todo ato criativo é uma forma de alguma forma, deslocar, né? Produzir uma deslocação e, portanto, de se tornar um protesto. Né? Não necessariamente se estamos ou não numa manifestação. Yeah, I probably slightly misunderstanding the micro and macro concept that you put forward, but for me they are very, very permeable. I don't see those as distinct. And I think that the act of being an artist, making something, is absolutely on a level with your act of being a member of a family, of being a neighbour, being part of a community. You know, there are the scale of your actions, whether they're really tiny or whether they're really large. You know, going out and advocating, and, you know, on the streets or whatever. This is all on the same spectrum for me. I feel, and just to echo the quote that Patricia gave from Ahmed Oger, you know, this idea of like every creative process being an act of art, rather than thinking of art as being somehow distinct from protest, we can think of it as just being part and parcel of what we do together, you know, in a daily level. I mean, it's why I showed those images of people, the signs that people have made. You know, those are not made by professional artists. They're made by everyday people who want to express themselves, express their frustrations somehow. And that's just as important, and it's just as important to value that as it is to value, you know, what we see in museums or in galleries. You know, these for me feel like they're on exactly the same spectrum of creative response to, you know, a political or personal situation. Sorry, does that make sense? We're all very privileged to be here at your wonderful SP-Arte fair. This is the 4th year I have been coming to SP-Arte and bringing American collectors to the fair, because I think your fair is incredible. And I applaud Fernanda, if she's maybe in the room, for doing an incredible job, and all the galleries that are exhibiting. It's just blending, it's a visual, wonderful experience, and I think especially when you come from the part of the world that I come from, that you do really appreciate the introduction to not only Brazilian artists, South American artists that we see at this fair, and it's just a new visual experience that is very, very much appreciated. As I said, this is my 4th year. AXA Art is a sponsor of SP-Arte for the last 4 years. We're proud to do so, to be a partner of the fair. For the last 4 years, as I said, we've been bringing collectors here, and I'm very proud, and now I sit down, to introduce Livia and Mark Strauss, who are an incredible collector, art savvy, human, whatever couple. I mean, I have only great words to say. I have known Olivia and Mark probably for 15, 16 years, for a very long time, and I have come to appreciate them very deeply for all their involvement in the arts community and everything that they bring to the table. They met in high school, correct? Got married, and I always say, you know, sometimes I'm a little bit flippy with what I say they bought their first work of art before they came out of their diapers. They started collecting art when they had no money. They were in school, they were in college, they tried to get by, but they've always had that tendency, and I know Mark will say a little bit about his collecting passion, because I think he started collecting at age 5. That's what he says. His first collection, which is a very different collection than the one he has now, and then at 9 he changed from his first collection to his second collection, which is also nothing to do with the collection that they have now, which is incredible contemporary art. And then they became serious at one point. I once met the daughter who said, I grew up in a home without furniture.
because my parents would not spend any money on a chair or a table, because all the money would go to art. And of course that was a little exaggerated because the daughter didn't seem to be so deprived of necessities. But what it really shows is the passion behind this journey of collecting. And what is so amazing to me, and what is a little bit of the story that we would like to tell you here today, is that story of passion, that necessity to collect, and that necessity to look, continuously look at, again, young artists, new young artists, and I know they visit hundreds of artist studios every year all around the world, and their eye is so trained, and they know what they see, and then the language between them as a couple, because I've seen them and they look at each other, and sort of it's this little, this is good, oh, this is not good, and it's very amazing to me, and I'm fascinated by that, because my business as an art insurance company, we deal with a lot of collectors, and the collectors we love most is the passionate collectors, those that really care about their artworks and about their collecting habits. I should just say, their studies were, their Mark was I can't even pronounce it very good, an oncologist, and that's basically a doctor who deals with late-stage cancer patients. Olivier studied philosophy and religious studies and was a teacher for many years. They've been very civically engaged, and we go through their journey as we go along, but I would really like to start the discussion in the beginning of your journey, when you met, when you bought your very first artwork, and why you did it, and what made you do it, and what were the steps that led you from one work to the other, and from one started. I know you had a baseball card collection, and then you had a beer mug collection. So we started with baseball cards at 5, and interestingly enough, in 9 years you started to collect beer mugs, which is interesting because that's an undrinking age. And so let's start then to what was the passion that got you to this very first work. I know you bought your very first work when you were still in college. You couldn't afford it. You had no money. It took you 3 years to pay it off, but you still. We met first day of 9th grade in high school, and I never thought Livy would date me, but obviously, eventually, she did. And I was always doing other things, building different collections, and then it became apparent to me that in all the other collections, I wanted something that you didn't put away in a book, like stamps. I wanted something unique. There was this privilege that we would buy something and live with it. It would be part of our lives, but we would be the only ones that had it. So it became obvious that art was something that was unique. And for both of us, art brought us into a world where we were engaged in the imaginative process of an artist. It's very different than a baseball card, which is mass-produced. Here, an artist has gone into a studio and made something nobody's asked for, and then the privilege to bring this into our lives became important. So that's really where we started, and we started collecting seriously when I started medical school. And then I got a weekend job to make money to buy art. We didn't have furniture. And I think it's really an extraordinarily positive thing to struggle to buy art, because it creates great discipline. You can get very little, and it takes a lot of effort to put yourself in a position to try to get something you believe in.
So, being a scientist, soon being an oncologist, I was pretty disciplined, and I'd already been a serious collector. So I kind of engaged in a couple of rules that would define us. And one was, which has never changed, you absolutely have to buy what you love. It seems simple, but most people don't necessarily do that. They buy what they hear. And so if you buy something you love, and whether it becomes worth something in the future is of less relevance. And then number two is really tough, but that's tremendous discipline, and it has followed us for 50 years. Buy the work you think is best. And that means that, maybe it's gone, maybe it's not available. But if you buy the other one, then it's not what you love the best. So over the years, there was always more art, and we struggled to put ourselves in a position to get the one we wanted, and most of the time it worked out. Acting independently is a whole different matter, because while there are many people who can give you good information, and it's worthy information, in the end you have to make your own decision. And then there's no sense having art unless you live with it. So Livia will talk later about founding a museum. Some of it came out of the notion that we've never bought something and put it in storage, because then you have no relationship to it immediately. And don't overpay. I own a gallery now, and I still say don't overpay. When you buy the work of a new artist, there's no secondary market. On the other hand, one learns that there is relative value, and there's always been a tendency for many people to charge something that seems not related to the resume, the history, the background, or even who's selling it. And then the last one, Axel should be very happy to hear, take good care of it. And we thought that we have a responsibility to the art. We have a responsibility to the artist. Now, this is the third piece we bought, and I was finishing medical school. And this is a 1970 Chatham painting by Ellsworth Kelly. It's Chatham 8. And in 70 and 71, he did 14 paintings that were really radical. The idea that it was not a typical rectangle, and these each one with two colors. And this is probably the defining point for us as collectors, because we didn't have the money for it. And I tried to get a loan to buy it. It took me a long time to find a bank that would give me money, even though it wasn't so expensive. And the other point was, everybody advised us not to buy it. And in fact, for 7 years, this was the only Chatham painting that ever sold. And in the history of our collection, we've always had a work that people detest the most. And people were viscerally offended by this painting in our house. And other doctors would come in and say, did you really pay money for this? Or two colors, I could have done it. I mean, people really hated this painting. And then 3 years ago, Ellsworth Kelly had his 90th birthday retrospective at Moment in New York. It was only the 14 Chatham paintings. And I think it's important to understand his journey, because he became so famous, that he only had one sale in 7 years. So the struggle for us to get this painting would inform, almost the next 50 years. But let me check in for a second, because we're talking about the journey of your collecting. Livia, let me ask you, because you did not come from a collecting family.
you did not come from a collecting family. You met this guy in 9th grade that already was obsessed with baseball cards, beer mugs, and all of a sudden he comes to and says, I want to buy this painting, and in medical school I have no money. So how did he infect you with this bug that then obviously became a joint journey of the two of you for the last 50 years? I have to say the first few pieces that we bought were very intimidating. As you say, did not come from a family that had many financial resources. Good resources in other ways, but not financially. And I always wanted to have a certain amount of money in the bank. There had to be some security, cash you could get a hold of. But we were young. We didn't have furniture. We lived in a dormitory. And Mark, took a walk one day, and all of a sudden, the next day, we owned art, and he wanted to buy the art. And we've always had this relationship where, if you really love it that much, if you really want to do it, then you should do it. But what happened after we bought those first two pieces of art is that it changed our whole life. And it's amazing how a painting can do that, especially the Kelly. It just changed the entire environment where we were living. And that's not to say that we hadn't started purchasing art before, kind of art, street art, we would start going to street fairs. But when you have something that I would call, or that living with it ends up giving you this sense that this is a really quality piece, it changes your life. And then it becomes very difficult not to live with the art. Here's a shot with our two kids, obviously. Now they've grown up, they both have children, and now their children also having a life where it's very different. Art is such an important part of the environment that it's clearly changed our children's lives. The painting in the right corner, that diamond-shaped painting, which is not a very good image, that's the first contemporary purchase. That's a 1966 Kenneth Nolan Chevron. Not long after we bought it, a museum asked to borrow it for its retrospective. So I went to the Guggenheim and I went to Carpenter, and we were really nervous letting this out of our sight. And it was a different journey. There's a big Bosnitz painting as well. Now, our relationship, in the vast majority of circumstances, we bought things at the very beginning of artists' careers. And then you really have to go by your own instinct. But these are some things that tell a different story. On the right is an indoor steel piece by Richard Serra. And it came through long discussions with me, and it was a piece he made for us in the 1980s. And then the piece in the foreground on the floor is perhaps the earliest aluminum floor piece, 69, by Carl Andre. And then that big Anselm Kiefer painting, that came through our meetings with Anselm. It was a painting we knew about, and he held back. And I tracked that painting for 2 years, and it was the one Livia wanted. So there's, for us, virtually every art purchase is considered. And we don't buy 30, 40, 50 pieces a year because it can't come into our head. This is, for us, a very important piece by Louise Bourgeois left. And it's a piece called Sutures. And when Louise first moved to the United States from France, her first studio had been an old thread factory. So these are turn-of-the-century spools that at age 82, she reconfigured into a piece that was very autobiographical. Before you move from that, I think one of the things I want to point out is that each of these pieces has a very personal relationship to us. It has a memory trace that creates a real pathos between us and the work of art. Mark's grandfather, my grandfather, were both tailors when they immigrated
migrated to the United States. So having this work with these old spools that existed in Louisa's studio had such an echo for us emotionally. And that's really, I think, what's created this synergy between us and the works of art. Each piece has a certain memory trace for us. Well, it was not hard to get access to work in the 60s and 70s. There were very few collectors. Doesn't mean art was less expensive. But then everything changed at the beginning of the 80s. It became an international market. And then in 1981, this big expressionist painting movement. And there's an important painting by Sandro Chia, an Italian, 1984. And the world really comes around because I opened the gallery 6 years ago, and the show in my gallery that just closed this Sunday was a show of Sandro Chia. And I never could have imagined that I'd have the opportunity to speak for this artist. And this is, we never had a bed against a wall. We couldn't afford to use up walls. So here's a 69 protracted painting by Frank Stella. But I skipped an important one. Olivia and I really collect together. It's amazing that we come from such different viewpoints, but almost always land on the same piece. And one day I called her up and I broke the rule. I said, I bought something you're just not going to like. And she said, well, what is it? I said, well, telling you over the phone isn't going to do any good. I already bought it. And I said, okay. I bought a fish tank with 2 basketballs. And, you know, you could have picked 1 or 2 or 3 or underwater, but like everything else, I wanted the 2 that were floating. It's very clear to me. I wanted the one that said Dr. J Silver Series, because it was about the basketball player then Julius Erving. And I thought with this piece, in that one moment, I saw Warhol kicked 180 degrees and taking something that was a commodity and reconfiguring it. And don't tell the story about the fisherman, don't tell that story. This is a piece, obviously, by the duo Gilbert and George. It's 1986. We had purchased their work much earlier before they really were selling anything. But at this moment in 86, they were going to sell. And the famous gallery Sonnabend in New York had a show coming in. And they didn't know how to install this thing. It was tricky. So I offered to help them install it 2 days early if I then had the right to get the piece I wanted. And that's how we got the Long March. So, you know, we did crazy things to get in front of the line. And when Robert Gober began to do what I think is his most important body of works, these sinks, that then became known as handmade ready-mades. They were no longer the perfectly finished, distant work that you find in his predecessor, Warhol. And of course, I knew every sink he ever did, and this was the third one, and a really important one, because it deals with the memory when he was a child of his grandmother's sink. Well, you know, I knew what it was to read medical journals incessantly. I knew what it was to plan for laboratory experiment and execute it. And, you know, how do you do this? If you don't, we tell people, if you don't put in the legwork, you can't really have a good collection. You know, you're lucky if you can ever have a good collection. But a lot of what we've done is informed by just going to many, many studios around the world. The light bulb goes off now and then, and we have studio visits planned today because there's a lot of art here that's new to us. And we've been in many, many artist studios, whether it's
Mikhail Borman's up on the right, Nero Rauch lower left. That's Günter Ucker, who's now 86, an incredibly important German artist, and we're in front of a painting of his that we own. And this is George Kondo in front of a painting we got, and that's when we got to Europe before the show opened, got there an hour early, typically. And here, all the way to the right, is a very early piece. It's a 67 Dan Flavin. Explained to people in 1967 or 70 or 75 why a piece of art is comprised of commercial fluorescent bulbs. It's almost impossible. And in the back wall, there's a great show in town now of Daniel Buren, clearly one of the most important living French artists today. And we didn't expect this. He was in the gallery the other day. But that big blue box piece is a piece he made for us after about a year of discussion, and Anish Kapoor to the left. Well, yeah, then let's, I think because your life has, you went up the mountain in terms of your stages of how you got your involvement. You were these great collectors for all this time. Then in 2004, you opened a museum. To our regret, every other day. No, so but tell us what made you to do this step, because you were clearly driven not to showcase your collection. Today, many, many collectors open their own museums. But you didn't do it to show your collection, you did it to support emerging artists. So you basically opened an artist space. It's a public museum, but it's an artist space, and you invite artists to come in and produce their work and show them to the world. So this was really a journey. There was a museum that had approached us to do a retrospective of the collection, basically do a show of the collection. And becoming a collector and Mark being a collector, our house was empty. So the first thing we did was painted it, because it hadn't been painted in years. And then the next step was buying more art. And when the art returned, basically there was no place to hang it. So as collectors who really were invested in finding young artists or emerging talents, and I'll differentiate that because frequently we find older artists who aren't really recognized by the community, and that was exciting. So we have these artists that we wanted to support, that we wanted to show, and all of a sudden there was no place to show them. And we went through this kind of process. Do we get a storage space and put the art in a storage space? And then I was driving along one day, and there was an old post office that was for sale that was right across the street from a high school. And I called Mark and I said, this is what we should do. We should buy a building and do education programs and do exhibitions and use the art, highlight the artists and do educational programming. And we worked on that building for a while, ultimately did not get it, but found another building. And because we had a very specific mission, we wanted to highlight emerging talents, and we wanted to have the educational programming, and we wanted to do it in a community that really needed it. So we started looking at different communities that had a very broad ethnic and cultural base, and that was struggling economically. And we ended up finding a building in the city of Peekskill, 1 hour north of New York City. It was a community that was struggling. There were only 35% of the students going to college from their school systems. It was an immigrant community, about 35% Ecuadorian, 35% African American. And then the other 35% either people moving to the area or who had lived there for generations. And when we had the first exhibition, we did an exhibition from the collection. Since then, the exhibitions have moved away so that they're theme-oriented. The collection is there really to offer, to fill in the exhibitions with anchor pieces.
sometimes giving us the ability of showing young talent, new talent, alongside established artists. So that achieved one level of what we wanted to do, to give the artists a platform to show their work and to show their talents. The other thing that we instituted was an artist in residence program, and the goal was always to have artists from other countries coming to the city of Peekskill, offering lectures to the community and working with the artists in the community and building a dialogue. So we've consistently had anywhere from 1 to 15 artists in residence a year. We instituted a citywide festival because we wanted to make sure that we were bringing art out of the museum, in a sense creating a museum without walls. And what we were able to do with that is bring artists in who were doing very experimental things, artists who were not commercial artists, but who could do festivals in the city. The last festival we did, one of the things that was closest to me, we had 2 artists from the Netherlands who actually went into people's homes in what's called Section 8 housing in the United States, people who are basically on welfare, who don't have jobs. They went into their apartments at their request, at the residents' request, and painted original works of art on their walls. And the pride that people had in what they did was just amazing. So that was the community engagement, and then very close to my heart are the education programs. So we have high school, anywhere actually from pre-K, from nursery school, all the way through high school and into college, classes coming into the museum, doing in-depth study of art. So one of the things that I find so amazing with the education programs when it involves the art is that we're able to take a work of art, like the Anselm Kiefer you saw, and build an entire curriculum around it. So the students are looking at the art, they see how it's constructed, they react to it, but then they also start studying the history. What was it like for Anselm Kiefer, born in 1945, right at the end of World War II and being German? And how did that impact his art? So a lot of the history curriculums in the United States have suffered because we have something called the core program. So the students have to focus on math, on science, and the arts and history, amazingly enough, are placed on the side. But the vehicle of the art gave us the flexibility of also teaching the history. And then the students come in from the youngest. We have 5-year-olds coming in and interacting with the art, and their insights are fabulous. We reach students that don't necessarily have academic strengths, but they do have visual strengths, and they can interpret the work. So our program has grown. The Peekskill schools now, and I think that the museum has had a lot to do with it, now has an acceptance to college of 85% of the student population, so from 35 to 85. And the schools themselves are loaded with art, murals, sculptures. We have a program we just did where the students have created quilts. They've learned how to dye fabrics. We have another program coming in with robotics with our 5, 6, and 7-year-olds, an artist from Korea. So the story keeps on going, and that, obviously I can go on talking about this forever, but we won't get very far. Well, Mark, you said to me the other night, which I found really, really interesting, because that brings us to the next level of your engagement in the art world, which brings us to this fairs. When you started 6 years ago, you stopped being an ecologist, although you're still very active with many of your patients, and you started a gallery. And you said the other night that you thought the reason why you started the gallery was the greatest impact of supporting an artist is by being a gallerist. So maybe you can share some insights there. Well, this is just some installation shots. That's a Hermann show. We have a permanent installation by Thomas Hirschhorn. There's some of the kids. This is some of the space. That's our second show about figuration.
one day, about 6.5 years ago, I said to Livy, I decided to open a gallery. And she said, what about we were going to travel now? And, you know, this journey that's been involved with art, I had worked 35 years as an oncologist, crazy hours. And I really thought, while we've helped some artists in different ways, opening a gallery meant for a handful of artists, I had an opportunity to help speak for them. And we opened the door with a very international roster, almost entirely new artists to the market. And then the last couple of years, some older artists have joined the gallery, really important people, but their market has been neglected for various reasons, like Sandro Chia. So I think, you know, it's really hard work, but making an important case for artists and the worthiness of their work, we've made a substantial impact for several of the artists now we represent. And I located the gallery down in an original immigrant community where I grew up working in my dad's store on the Lower East Side. And now there are 245 galleries down there. So this is the last show that just came down by Sandro Chia. This was the show a couple shows ago by an artist that Todd Murphy I first knew in '93, and he walked in the door a year and a half ago asking me if I'd be interested in representing him. And I think that having a gallery for most people, I mean, really is a difficult kind of business, but for me it's a joy. And every day we go there, we know why we're doing it. And yeah, I still get a lot of medical calls every day. This is an artist. We saw the work of most of the people we represent before I opened. This is a Spanish artist. It's a really poor slide. This is a two-dimensional oil painting, which is just gorgeous, by Antonio Santin. And this is a brand new artist to the gallery, and she's a young woman from Germany. I saw an image, Anna Leonhardt. I offered her a residency in the city, and then we gave her a show, and there's a piece in our apartment, and very hard to convince me with new abstraction. And now, 1 year later, her work is selling absolutely everywhere. So, and this is this glorious piece by Todd Murphy. And you know, just an example, for Kia, he was represented by the greatest galleries in the world in the 80s, and then he withdrew from the market. And to me now, he's making the best work in his life, and 90% of the new collectors no longer know who he is. And this looks like stuff you wouldn't expect to see today. You know, a little reactionary, but in fact it's beautifully painted works. And then the last thing I'll say is we're deeply involved with every aspect of the collection. Nothing comes in or leaves our home without us present. And we examine everything carefully before we buy it, and we lend a lot of work. We have an obligation to artists to do that, but we have to be cautious because bad things happen, people don't handle work correctly, and so insurance is important, documentation is important, and then I say, lend your work, but you have to be involved, be careful. Eu queria cumprimentar o casal pela dimensão do trabalho que eles deram à coleção deles, com todo esse trabalho social, onde eu vejo não só o Instituto, mas também a galeria, da forma como o Mark coloca. E eu queria perguntar como funciona nos Estados Unidos, se vocês têm algum tipo de suporte para esse trabalho.
seja isenção governamental, parceria com outros colecionadores, parceria com empresas. Como que é financiado esse trabalho do Instituto, que me parece ser um trabalho bastante ambicioso? So in the museum we apply for grants because we're a public institution. So we receive support from the federal government, from the state government, and from the local governments. We don't get tax rebates from what we do as an institution. And the tax system actually in the United States is very complicated. So for example, if an artist gives us work, if they donate work for us to sell in order to support the institution, which some of the artists have done, the artist can only get the value of their materials as a tax credit. It's only when a collector donates work to the institution that they can receive tax credit for the value of the work. So the tax system is complicated in the United States, but the museum is supported by grants and by a board of directors that help support us financially. And the city of Peekskill, which has no money, supports us by working with us on certain projects. So I don't have to hire a contractor. If I'm doing an outdoor sculpture, they come in and they do that for us. It's many times we thought it would be so much easier just to have a private foundation, and we wouldn't have all these legal issues of having a public museum. But we always thought that having a public museum, that it was never about the collection that interested us. It was how art could impact on lives, especially in a needy community. And we saw the way to do that as a public museum. And it is hard to compete for grant money. The United States gives very little, and possibly it's about to get worse. And then we situated in a town with no money. So we knew we had these barriers, but the institution is thriving now. Hi, nice to meet you, and thanks for being here. I have, I just recently experienced a transition with a collector for the first time, and I was terrified, and I tried to get away from it because it was a lot of paperwork that I had to do in terms of exporting the artwork. And I wanted to ask you, I didn't have the opportunity to ask this, but it was a question that stayed in my mind, and it still is. And as a collector, how do you go about really picking the artwork of a specific? How do you go about picking the artwork? The artwork from an artist that is not known, or for example, you know, do identify with the artist history, or is all about the artwork, or is between the political, social experience that the world is having, is something that I'm curious about. Most of the time, a large part of what we've collected over the years are absolutely new artists. I mean, we were just in studio visits in Indonesia, Philippines, and it has to begin with what the art is. Absolutely has to be about the piece of art. And we always have this issue, you know, Livia can get attached to the artist, and she's become the Pied Piper in the museum, and I become less attached. And I think that, you know, the personality of the artist is one thing, but what are they making in this rare moment? And it happens again and again. And you see something where an artist is making a painting, and there have been millions of people making a painting, but now they have something that we've never seen before that's tremendously powerful. And that transformative process, I think if you see it 1 out of 100 times, you're lucky. You know, Livia gets materials sent to her day and night because of the museum. Having a gallery
We get thousands of things sent to us. But I always felt that all these galleries that have this notice on the internet, we do not accept submissions. I don't know what the hell they're doing. And we look at everything. And we looked at this thing that came in from Anna. And a year later, we had a show. So, I mean, now I know who she is. But when we brought her in, we didn't know who she was. Thank you for sharing your views about collecting. One question, how about turnover, which means, which is a little bit conflicting with the act of collecting, but how do you deal with that? What is the criteria for that, for turnover in your collection? In the collection itself, we have very, very little turnover. We get very attached to the works of art. It's very rare for us to sell a work of art from the collection. The only time we've actually done that is because we wanted to purchase the building for the museum. So we sold a piece that we were very attached to. I still remember standing at the bottom of the stairs with my daughter and my daughter-in-law, and all of us, the tears are coming down, and this piece is coming off the wall. So over the years, we've sold very, very little. We have friends who have different styles of collection. We have some friends who also always love to buy new artists. They'll sell older works that the artist has now built a reputation with, and they'll buy new works so that they keep their collection fresh. But we're very attached to our works, and I always say whether the artist has become well-known or not, it doesn't really affect the quality of the work they did. And several years ago, we did an exhibition in the museum inviting 6 collectors to loan us works that were produced about 1986, because the 80s was a very special time in New York. A lot of political work going on, a lot of very innovative work, like the Koons. And, we asked them, would you bring in works? And they loaned us works, and we loaned works to the show. That balance between artists who became very famous, like Jeff Koons, and artists who were wonderful, who kind of went into the woodwork. And they all came to the show. And some of them left saying, we're going to start painting again. And artists leave the world of art for varied reasons, some of them because they had children, for other reasons. But bringing those works out, they were so fresh, and they were so wonderful, so very little turnover in our collection. The auction market has had a larger and larger impact, and I'm really a pretty good student of the auction market. And it's complicated, and it's different in different countries. What I find reprehensible is risking a young artist by throwing something away at auction. And unfortunately, auction prices do have an impact. And so you see situations arise where you have a talent and something is sold and it has no traction at auction, it does very poorly, and then many, many buyers will stay away from that artist. So I think, one should be very careful, and we've always been diligent. When we sold something to buy the building, I mean, it was an extraordinarily famous piece. It had no impact whatsoever on that artist's market. Well, I think to sum it up is that what sort of summarize your journey with art is your passion and your total dedication to the artist and your love for the works that you buy. And I think that's always been, for me, really something that I deeply admire, because we see very different collecting patterns going on, but you are what, to me, is the true passionate collectors. And well, thank you very much, because I think this is very important for people to hear, especially young collectors who don't know how to go about approaching. And your message is always, look, buy with your heart, buy what you love, don't care about what it's worth. I mean, of course, when you buy it, you have to care what it's worth, but then buy it and live with it. And that's the true message, living with the art that you have. So
Thank you very much. I thank you all for coming and listening, and I think I didn't get to ask you what you really liked to see in the art that you saw here at the fair, but well, we found some yes, they really bought good things here. I already spent money here.